Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Leonardo Máximo e eu sou coordenador em Minas Gerais do IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Então, estou dando as boas-vindas a mais uma live de justiça esportiva no nosso instituto. Na ocasião de hoje, a gente tem a oportunidade de receber o Dr. Felipe Orsolini Souza, que é um membro afiliado e autor do artigo que a gente vai discutir na noite de hoje. A live, como a gente sabe, está inserida no projeto da coluna, né? A coluna, então, é publicada às segundas e quartas-feiras, e aí às terças e quintas a gente tem uma live correspondente, que é justamente esse momento em que a gente discute um pouco do que foi escrito, aprofunda o assunto, abre para pergunta, tem a participação, inclusive, da audiência, né? A coluna sempre é publicada no site do IBDD, www.ibdd.com.br, e quem pode escrever e, portanto, depois participar das lives são os membros e membras afiliados, né? Então, essa é mais uma das inúmeras vantagens de ser um membro afiliado do IBDD, que é justamente poder escrever, publicar as lives e depois, publicar as colunas e depois participar aqui com a gente da live. Eu já estou vendo aqui o querido Dr. Felipe Orsolini de Souza já está conosco, então assim que ele mandar aqui a solicitação, já vou incluí-lo aqui na live para a gente poder começar o nosso papo. Ele já mandou aqui a solicitação. Se juntar nós aqui. Estamos só esperando configurar. Prontinho. Boa noite, Felipe. Tudo bom? Boa noite, Léo. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Excelente, excelente. Quietinho aqui em Belo Horizonte. Como é que você está? Você está em Campinas? Tô em Campinas também, aqui na minha terra. Perfeito. Nesse momento, né, as coisas estão começando, parece, a funcionar de novo, mas a gente ainda tem um pouco de receio, né? Caminhando. Mas que legal estar aqui com você hoje. Grande prazer, né? A gente tem se encontrado. Bom, a gente estava se encontrando quando era possível se encontrar presencialmente, né, nos eventos geralmente do IBDD, e agora, felizmente, a gente tem esse auxílio da tecnologia para que, já que, de um lado, a gente não está podendo se deslocar, a gente poder ver uns aos outros e desenvolver conversas como essa que a gente está para desenvolver hoje. É uma grande alegria estar aqui com você sabe que eu gosto muito de você e gosto muito do seu trabalho, então a gente tem um papo bacana pela frente. Eu queria aproveitar e saudar também toda a nossa equipe do IBDD, né, presidência, diretoria, coordenadores e coordenadoras regionais, obviamente saudar a nossa audiência, membros e membros afiliados, pessoas que estão aqui no nosso bate-papo, todo mundo muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nós hoje vamos falar com o Felipe sobre um tema que é muito apaixonante e que é absolutamente necessário, que é a questão das categorias de base. Né, Felipe? Então, Felipe escreveu um excelente artigo sobre o assunto, nós vamos passar por uma série de temas em relação a ele, mas só antes do assunto, eu acho que é importante a gente falar do currículo do Felipe, né? Então, dar uma breve descrição aí do que ele anda fazendo. O Felipe é mestre, obviamente ele é advogado, né? Ele é sócio da Brock e Souza, Sociedade de Advogados, aí em Campinas. Ele é mestre em Direito Desportivo Internacional pelo IGE, que é uma instituição espanhola, que eu creio que todo mundo que tem interesse em direito esportivo conhece bem, é uma instituição muito prestigiada. Ele é pós-graduado em Direito Desportivo e Direito Empresarial. Ele participa do programa de negociação da Harvard Law School Extensive Education. Ele é presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Campinas. Ele é membro da Comissão de Direito Esportivo da OAB de São Paulo, conselheiro do IBDD, membro da AIAF, né, da super prestigiosa AIAF, que é a Associação Internacional des Avocats de Futebol, que tem sede na Suíça, né, Felipe? E, enfim, currículo gigantesco e uma autoridade em uma série de assuntos, dentre os quais o que a gente está para discutir hoje. Então, mais uma vez, Felipe, bem-vindo, a casa é sua. E já vamos partindo para o assunto. Eu quero até te fazer uma pergunta muito mais até de natureza pessoal. Por que escrever sobre base, Felipe? Por que falar sobre base? Qual que é esse interesse? Nossa, muito legal essa sua pergunta, porque até os nossos artigos, o IBDD, aliás, também reiterando ou endossando a sua menção a todo o nosso time do IBDD, especialmente ao Léo e à incansável Júlia, que faz um trabalho, enfim, eu até comentei com ela esses dias, nossa, Ju, como você tem tanta energia para cuidar tanto da gente, né, da coluna e fazer com que tudo saia muito legal. Mas eu dizia que a coluna, a gente pode escolher o tema, né, do que a gente vai dizer, e eu escolhi falar de contrato de formação, Léo e todo mundo que está
está aí nos acompanhando? Porque eu sou apaixonado pela formação de pessoas, né? Eu sou apaixonado pela construção das pessoas, pela construção da história das pessoas, e em todos os aspectos, na verdade. Até tento ler, entender, e, enfim, ainda que às vezes não seja algo diretamente ligado ao nosso core business, né, da advocacia, mas eu sou encantado com isso. Quando a gente fala da formação, né, a gente fala justamente do começo, né? A gente fala de construir atletas, mas sobretudo de construir pessoas. Porque quantos daqueles atletas que fazem parte das categorias de base, né, de qualquer modalidade, a gente nunca pode esquecer que quando a gente fala de formação, a gente não fala apenas do futebol, a gente fala de todas as modalidades. Quantos daqueles efetivamente vão se tornar atletas profissionais, vão construir as suas carreiras, vão levar a vida tendo o esporte como profissão, né? Nós não sabemos, talvez não tenhamos o número exato, mas nós sabemos que é a imensa minoria. Mas a imensa maioria ainda assim vai continuar, né, pelo transcurso natural das coisas, vai continuar vivendo, enfim, vai se tornar um cidadão que vai poder fazer a diferença no nosso mundo. E eu sou testemunha, Léo, e você me perdoa até estender na resposta, porque realmente essa Por favor. Esse tema, essa resposta, na verdade, até talvez seja mais com o coração do que com a razão. Eu sou testemunha, né, da importância que o esporte pode fazer na vida de alguém, né? Eu fui um projeto, eu brinco assim que eu fui um projeto de jogador, né? Até a gente convive muito com um atleta profissional. Eu até falo pouco disso porque não fui um atleta profissional. Então eu falo que fui atleta, né? Pode até parecer tô aumentando alguma coisa. Mas eu joguei basquete dos 7 aos 22 anos até me formar, né? Até o último ano da faculdade de Direito. E a importância que isso teve na minha vida, no meu crescimento, no meu me situar no mundo, entender quem eu sou, na minha profissão, nas minhas amizades, né, para criar as minhas filhas, é algo que foi e tem sido fantástico. Então, por isso que eu tenho esse carinho especial pela formação, por esse período em que a gente se relaciona com as pessoas e também, Léo, é importante dizer, nesse período que a gente vive especificamente o que é esporte, né? Porque à medida que as pessoas se profissionalizam, vamos combinar que a gente fala pouco do esporte, né? Fala mais de negócio em si, né? Fala mais de uma indústria, fala mais de saúde, fala mais de você extenuar o atleta, né? O cidadão, enfim. Talvez seja um outro assunto, mas eu gosto muito dessa parte da história da vida das pessoas quando ela encontra com o esporte na juventude, enfim, na adolescência. Perfeito, Felipe. E de fato, bom, primeiro que é o seguinte, o Lucas Monte está falando aqui que, na verdade, você foi um super jogador e que, inclusive, você foi o maior destaque da categoria 84 no estado. Então, nós já vamos contestar aqui você dizendo que foi um atleta mais ou menos. Parece que você era um super atleta aí na sua categoria. E, de fato, isso é uma coisa que a gente observa muito, né? Eu que trabalho com agenciamento, é óbvio que há uma progressão das coisas. É óbvio que você deseja que esse atleta que vai mostrar fabulosos resultados em campo, ele tenha também uma formação, uma constituição que vai possibilitar que ele demonstre resultados em outros lugares. A gente tem que lembrar que, por exemplo, um atleta de grande projeção, ele é um exemplo de uma série de coisas. E tudo isso começa na base, tudo isso começa na formação, né? Então a sua fala é muito bonita porque ela de fato, ela tem um teor, vamos dizer, afetivo, mas quer trazer da importância da gente se lembrar de que, de fato, estamos lidando com pessoas que têm um aspecto empresarial, que são, de certa forma, produtos, mas que não são só produtos. Né? Elas não são só vetores de negócios. E é claro que nós estamos interessados nos negócios que isso vai ocasionar, e não há problema nenhum nisso. Contanto que a gente se lembre que é necessário dar um tratamento um pouco mais holístico, é necessário pensar em uma formação, não só a formação desportiva, né? Mas a constituição desses seres humanos em uma fase tão importante da vida, que é esse início da adolescência, que quando a gente começa, esse início não, né, 14 anos, a adolescência já está a pleno vapor, mas que é quando a gente vai sofrendo por transformações tão profundas enquanto seres humanos, enquanto estudantes, enquanto aprendizes de algo, e é muito importante que isso aconteça de uma maneira bem pensada, né? E aí, adentrando um pouco mais tecnicamente, né, os nossos estudos, a gente vai falar sobre o contrato de formação, né, sobre o Instituto da Formação, como que ele é visto juridicamente, como que ele é visto desportivamente. E aí vamos no básico do básico. Quais são os requisitos para a celebração do contrato de formação? Né, o que é o mínimo do contrato de formação? O que tem que estar ali nele para que a gente tenha
um arcabouço mínimo de um contrato de formação. Perfeito, perfeito, Léo. E essa pergunta é muito interessante, né? Porque quando a gente olha, até pelo próprio artigo 29 da Lei Pelé, da Lei 9.615, os requisitos do contrato em si, do instrumento, né, do documento, nós vamos encontrar ali quatro itens. Então, temos que identificar as partes, dizer quanto que vai durar esse contrato, precisamos especificar os itens de gasto, colocar ali o seguro, enfim. Se a gente pensar na formalidade do contrato, né, podemos pensar que ela não é tão complexa assim. Mas o que está por trás da autorização do clube a celebrar um contrato desse com o seu atleta, aí sim a gente vai para um mundo um pouquinho mais amplo e um pouco mais vasto. Sim, sim. É o que a gente está dizendo. Existe um instituto, que ele é jurídico, e um instituto que é maior. Obviamente, a gente tenta traduzir, é claro, a realidade na legislação, né? Isso é o que a gente vive tentando fazer, né? Tanto que a gente vive falando que a lei nasce do evento social, a lei nasce do fenômeno social e não o contrário. Né? A gente não tem como direcionar o fenômeno social para ter genes na lei. É exatamente o contrário que a gente tem que fazer. Então, obviamente, a gente tem de estar atento a isso. Agora, Felipe, então, pensando nisso, é o seguinte, como é que um clube ele pode estar apto para celebrar um contrato de formação com o jogador? O que o clube tem que ter? Legal. E aí, justamente na nossa fala inicial, né, pensando nesse momento delicado da carreira, da vida, na verdade, de um ser humano, né, que entra ali na adolescência, como você disse, com 14 anos já tá num caminho ali da adolescência, mas justamente por esse momento tão delicado, especial da existência, a preocupação da legislação é justamente oferecer uma proteção ou pavimentar um caminho para uma boa formação, e daí não falo da formação esportiva propriamente, mas da formação desse ser humano. Tá? Então, entre os requisitos, né, listados lá pelo artigo 29, existem alguns mais formais em relação à inscrição em federação, mas eu vou dizer aqueles que estão mais voltados ao ser humano, tá? Que eu acho que esse é um ponto que destaca na questão da formação desportiva. Então, o clube precisa garantir a esse atleta assistência educacional, psicológica, assistência social, alimentação, transporte e convivência familiar. Eu estou com uma colinha aqui do lado que tem um monte de item, tá? Para não faltar nenhum. Ninguém pode ser obrigado a decorar a lei. A gente tem que decorar outras coisas. A lei ninguém precisa. Bom, um outro item importante, manter o alojamento e instalações esportivas adequados. E aí eu sempre lembro do triste episódio que nós tivemos no ano passado em relação ao Ninho do Urubu, está diretamente ligado a essa proteção do ambiente onde esse atleta vai viver, né? A alimentação, a higiene, a segurança e a salubridade. Essa questão da alimentação também é um tema muito interessante, né? A gente nunca pode esquecer que o Brasil tenha talvez 800 clubes listados, né, na nossa confederação. A minoria, né, é clube certificado como formador, a gente vai chegar nisso, mas enfim, via de regra, quase que todos esses clubes, ou muitos deles, oferecem alimentação, oferecem alojamento para os seus atletas, né? O clube deve ter um corpo especializado para atender esse atleta, né, nas diferentes ciências que estão aí envolvidas. O atleta precisa sempre, ou melhor, a rotina do atleta tem que sempre se compatibilizar com os estudos, e o clube deve exigir a frequência e o aproveitamento desses estudos. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo, a Federação Paulista, ela exige que os seus clubes entreguem o comprovante de matrícula dos atletas que estão em idade escolar, então a federação também ajuda nesse aspecto, independente de ser ou não o clube formador, e deve também garantir que os períodos de jogos não coincidam com esses horários escolares. Para os clubes que preencham esses requisitos, eles podem fazer a solicitação de um certificado de clube formador, né, que pela legislação, a entidade nacional de administração, então no caso do futebol a CBF, ela que vai certificar esse clube como clube formador. Ela vai dar esse selo do clube formador, né? Até no caso do futebol, especificamente, a CBF ela descentraliza essa certificação. Então ela outorga às federações, né, a incumbência de fazer a certificação dos clubes nos seus estados, naqueles clubes que estão sob sua jurisdição. Então, depois que o clube preenche esses requisitos, ele
solicita à sua federação, no caso do futebol, a certificação, a federação vai lá, faz uma análise, olha documento, faz inspeção, vistoria, e aí sim ela dá esse certificado. O clube tendo esse certificado, aí sim ele está apto a celebrar aquele contrato de formação desportiva que nós falamos, que no fim das contas tem ali 4 requisitos obrigatórios. Claro que existem alguns outros que devem ser inseridos no documento, mas quando nós lemos, né, as obrigações, os itens obrigatórios para o contrato e aquilo que precisa fazer para se chegar ao contrato, para que se possa assinar um contrato, né, a diferença de tamanho de itens é bastante vistosa. Sim, e de fato saiu a lista recente, a lista atualizada dos formadores, né, do Brasil. A gente vê que, pelo menos aqui em Minas, alguns clubes que não eram formadores, eles hoje em dia são. Alguns que tinham qualidade de formador não tem mais. Ou seja, isso de fato é algo dinâmico e que é verificado de tempos em tempos, aliás, com assiduidade, para que você não confira essa chancela a um clube que de repente não merece. Eu vou até sinalizar a presença aqui conosco do Leonardo Barbosa, que é diretor aqui da Federação Mineira de Futebol, também de outros amigos e amigas queridos, por exemplo, a Júlia Gelli, que faz isso tudo aqui acontecer, né, Isabela Bobetti, enfim, o Renatinho também, que sem ele também a gente não sabe fazer nada aqui na mídia do VDD. Então, todo mundo bem-vindo. E sim, você tem toda a razão. E é muito interessante observar que há, de fato, as federações estaduais, ao assumirem esse papel, elas, de um lado, vamos dizer, elas aliviam para a CBF, elas fazem a sua fiscalização e, de repente, elas estão até mais equipadas, no sentido de que elas conhecem as realidades locais. Então, me parece algo sensato que isso aconteça dessa forma. Agora, você estava falando sobre o futebol, e aí, uma coisa que é importante esclarecer. Eu sei que quando a gente está aqui falando de direito esportivo, falando de Lei Pelé, a gente acaba que futeboliza a conversa muito e sempre. Né? E isso é normal, por um lado, porque o esporte, o futebol, ele tem uma certa preferência por parte da audiência, muito embora o vôlei seja muito relevante, o basquete cada dia mais relevante também. Mas a regra de formação, sobre a qual a gente está falando aqui agora, ela vale para todas as modalidades, ela vale só para o futebol, ela acontece de formas diferentes entre uma e outra, como é que você vê isso? Léo, essa é uma pergunta muito interessante, porque de fato o fato da legislação ser futebolizada, se é que existe essa palavra, eu acho que... Se não existe, a gente criou, não tem problema. Isso, tá ótimo. Aqui a gente faz as regras, né? Então, assim, não dá para culpar ninguém de que seja assim, né? É um fato ou atribuir essa responsabilidade, é uma questão cultural. Existe uma movimentação financeira em torno do futebol que é mais relevante do que as outras modalidades, e assim por diante. De qualquer modo, eu sempre digo, né, e até como eu atuo com outras modalidades, né, eu sempre digo que a lei Pelé, ela tem esse nome pela circunstância lá do ministro extraordinário dos esportes, mas o preâmbulo dela diz que ela institui normas gerais sobre desporto. E ela se aplica a todas as modalidades. E digo ainda mais, que a legislação ela tem que ser vista como uma ferramenta para a gente desenvolver, no caso, o esporte. Então, nós precisamos olhar para a legislação e ver o que ela pode contribuir para que a gente faça isso de uma maneira melhor. Claro que existem alguns pontos da legislação que a gente vai brigar porque eles são ruins. Mas, de certo modo, a gente tem que tentar otimizar isso, fazer com que isso funcione. E ela, sim, se aplica a todas as modalidades. E eu posso dizer, naturalmente, é desnecessário citar nomes, mas dentro do próprio basquete, eu já participei de situações, de casos em que atletas que alcançaram a NBA, né, que é o maior objetivo, a maior liga do mundo no basquete, que eles vieram, né, ou fizeram a transição de contratos oriundos de contratos de formação, né? Então, atletas, como exemplo de basquete, de vôlei, também utilizam a ferramenta do contrato de formação, porque é o que eu sempre digo, muitas vezes, né, e normalmente eu advogo, represento interesses de atletas e agentes intermediários, né? Algumas vezes os clubes ou algumas pessoas, alguns gestores pensam que talvez aquele contrato possa trazer um ônus financeiro, ou, poxa, eu prefiro que não, isso vai me dar obrigação. Mas, na verdade, o contrato ele protege ambos, né? E na formação Perfeito. ainda mais. E ele protege justamente aquele clube que muitas vezes reclama de que faz um investimento e que não tem nada em troca, né? Porque quando ele se protege, quando ele usa a ferramenta disponibilizada pela lei, no caso o contrato de formação, para assinar esse instrumento com o seu jogador, ele tenta se proteger do ponto de vista desportivo e financeiro, enquanto também ele
acaba que tem um selo de qualidade, né? Eu acho que esse certificado do clube formador, não sei se, né, se você concorda comigo, mas ele também é um selo de qualidade do clube, porque o clube ele preenche aquilo que a lei diz, é, e a lei na tentativa dela de trazer um ideal, né, para pavimentar o caminho de formação da pessoa e do atleta. Perfeito. Eu acho que poucas coisas trazem tamanha chancela a um clube quanto um certificado de formador. Quando eu estou falando que um clube é formador, certificado, eu estou falando que ele tem estrutura, eu estou falando que ele tem um corpo de profissionais, eu estou falando que ele tem uma série de pessoas que está atento ao bem-estar desses jovens e a transformação desses jovens em grandes atletas, e essas jovens, claro. Ou seja, há uma questão social aí, e é o que eu sempre falo, as pessoas elas têm uma maneira de escolher, ou é o social, ou é o business. Não, as coisas estão juntas, né? Existe aí uma coisa social que é muito importante, e também a coisa do negócio, né? Os dois aspectos eles podem coexistir. Se você tem uma base bem feita, com contratos bem feitos, com uma estrutura boa, você talvez vai tirar o melhor daqueles poucos talentos promissores, porque isso é uma coisa que a gente tem que falar, o filtro é cruel, é um filtro fortíssimo, mais uma razão pela qual, por exemplo, as oportunidades de educação deveriam ser melhor aproveitadas, né? O adolescente de 16 anos, a última coisa que ele quer fazer é estudar, ele quer jogar, mas ele devia aproveitar mais que nunca, porque, e é o que a gente tenta falar com eles, olha, infelizmente nem todos vocês vão lograr a posição de jogador profissional de futebol. Então, obviamente, a gente precisa pensar nisso tudo também, né? Felipe, outra coisa, sempre pensando aqui no nosso papo, como é que você vê, o que você vê como objetivo da regra de formação? Para que elas são feitas? Perfeito. Bom, Né? Mais uma vez, por que eu te falo a motivação dessa pergunta? Mais uma vez, o fenômeno social dando aso ao fenômeno jurídico, né? E não o contrário. Né? É verdade, é verdade. Aliás, você falou também da questão antes até da pergunta especificamente, mas você falou da questão do social com o negócio, né? Na verdade, o negócio ele retroalimenta o social, né? Então, realmente, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas de maneira conjunta. Isso realmente é muito importante. Bom, eu vejo, vamos lá colocar basicamente as perspectivas do jogador e do clube, né? Da proteção do jogador e da proteção do clube, quando a gente fala dos objetivos do Instituto da Formação. Para o jogador, eu acho que está muito claro o sentido da legislação de proteger a formação desse jogador, de dar boas condições para que ele se desenvolva, e se ele não virar um atleta, se ele não se profissionalizar, ele pelo menos se formou como uma pessoa, teve uma experiência saudável, não só no sentido de saúde, mas uma experiência boa de relacionamento, de construção, de aprendizado, e ele vai poder ser uma boa pessoa na sociedade, um bom pai, mãe, enfim, profissional, o que quer que seja. Né? Sob a ótica do clube, eu vejo que o Instituto de Formação, o Instituto da Formação, ele tem o objetivo de dar um retorno aos investimentos que o clube faz para a formação ou para a criação de atletas, digamos assim. Né? Eu não quero fugir muito desse assunto, mas me parece também que ele tem que a gente estudar um pouquinho ali atrás a questão do passe. Né? Então, nós tínhamos aquela história dos clubes pequenos que pegavam os jogadores do início, e com o Instituto do Passe eles conseguiam movimentar boas quantias de dinheiro, ou pelo menos se proteger dos clubes maiores, exigindo uma contraprestação pelas transferências, enfim. Então a gente busca um pouquinho dessa raiz quando a gente fala da proteção que se dá ao clube dentro da formação. E essa proteção pode ser dividida em dois aspectos. O aspecto desportivo e o aspecto financeiro. Porque com os contratos de formação, o clube tem a possibilidade de manter o jogador no seu time, né, na sua equipe, na sua agremiação, para que possa formar e depois colocar esse jogador no time principal e ter o retorno desse jogador em campo, desportivamente. Mas ele também pode, eventualmente, fazer uma transferência ou submeter esse jogador a uma transferência e, pela regra contratual, conseguir uma boa indenização por essa transferência. Ou ainda ele pode até conseguir os dois. Né? Ele pode conseguir dar uma longevidade nessa relação com o seu atleta para que ele seja utilizado em campo e ainda assim tem uma transferência com uma quantia interessante para alimentar essa cadeia, fazer essa roda girar. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, e eu acho que, apesar da gente ter ido nesse assunto, que nem é o nosso assunto principal aqui, mas o fato da não existência mais do passe, enfim,
a gente tem que pensar em novas formas de repensar o investimento em formação, né? Então, de fato, a gente... E aí, quando eu digo novas formas e proteger o clube em uma série de sentidos, eu gostaria que você abordasse para nós a questão do descumprimento por parte do atleta do contrato de formação, no sentido dele se desligar do clube formador e ir para um outro. Lembrando, uma coisa que eu nunca esqueci, o Marcos Mota gosta muito de falar, que os dois contratos mais importantes da vida de um atleta são o de formação e o primeiro profissional, que eles definem uma série de coisas que está para acontecer depois. Como é que é essa dinâmica também? Então você está ali em formação com determinado clube, você quer se desligar dele. Como é que isso vai funcionar? Perfeito. Bom, quando o atleta celebra com o clube um contrato de formação desportiva, e depois que ele está há um ano sob égide desse contrato, desse instrumento, obviamente, a partir dos 16 anos, que é a idade em que um atleta pode assinar o seu primeiro contrato especial de trabalho desportivo, ou que ele pode se profissionalizar, né, para utilizar uma expressão talvez um pouco mais objetiva, o clube pode exigir que esse jogador celebre com ele um contrato de trabalho. E se ele se negar a celebrar esse contrato de trabalho, vinculando-se a uma outra agremiação, o clube formador tem o direito de cobrar uma indenização de até 200 vezes os valores de todos os gastos efetivamente comprovados na formação desse jogador, sob pena de não ser efetivado o registro em uma nova equipe. Então, veja, 200 vezes todos os gastos, se a gente contabilizar desde o início do contrato de formação, então, ali, 3 anos, 3 anos de vigência do contrato de formação, você acumular tudo que foi gasto, quando a gente fala de acumular tudo que foi gasto, lembrem-se que o atleta em formação, ele não recebe salário, ele pode receber uma bolsa aprendizagem, que normalmente não é um valor até muitas vezes abaixo do salário mínimo, enfim, outras não, mas é um valor baixo. Então a gente não pensa em 200 vezes um salário mínimo, a gente pensa em 200 vezes a bolsa aprendizagem, que é entre aspas o salário do atleta em formação, a gente pensa nos gastos cotizados ou proporcionais com comissão técnica, com alimentação, com transporte, com estudo, caso seja um estudo privado, e assim por diante. Então, realmente, esses valores, eles podem alcançar uma quantia vultuosa. Por isso que nós falamos da proteção, ou até de uma super proteção. Acho até que esse tema o tamanho dessa quantia é um tema delicado, mas é uma proteção realmente muito contundente para o clube que investe na sua formação, na formação dos atletas. Tá. E, bom, nós estamos falando então de uma multa de 200 vezes tudo que foi gasto. A lei fala, inclusive, tudo que foi documentalmente comprovado, né? O que eu imagino que seja um grande desafio na prática no sentido de comprovar o quanto do salário do nutricionista foi gasto proporcionalmente com aquele atleta. A gente sempre esbarra aí nessa questão do calcular na prática. O que eu tenho visto é que alguns clubes, isso me parece uma solução bastante interessante, quando eles fazem um contrato de formação, eles já colocam uma tabela do que é o gasto por ano com aquele atleta. Falou assim, ó, por ano vai ser gasto com ele, sei lá, R$2.000 de nutricionista. Então, eu tenho visto isso como uma maneira dos clubes de tentarem, de alguma forma, positivar isso. Porque eu entendo que a comprovação de algumas coisas é fácil. Então, por exemplo, se aquele atleta recebeu um tratamento específico, um tratamento de dente, o que é que seja, é fácil. Mas quando você vai, como você disse, cotizar, proporcionalizar o trabalho de determinados funcionários em relação à prestação de determinados serviços para aquele atleta individualizado, já fica um pouco mais difícil de fazer essa comprovação. Já é um desafio. E nesse sentido, então, essa multa de 200 vezes, como você vê esse valor? Você acha que isso é muito dinheiro, que isso é pouco dinheiro, que isso está excessivo, que isso está coibindo certas coisas? Como é que você vê? Veja, se a gente pensar que num jogador como o Neymar, como o Felipe Coutinho, como o Kaká, enfim, dando um passinho atrás, dando um tempo, né? Esse valor pode ser que seja pouco. Aliás, certamente será pequeno. Eu dei um exemplo aqui, até que eu coloquei no artigo, né? De acumular aí um gasto de R$20.000, que é pouco, é relativamente pouco, até é fácil de alcançar esse montante, mas isso daria uma multa de R$4 milhões. Ou um gasto, se a gente aumentasse a multa, chegar a R$10 milhões. Para o Neymar, para o Kaká, para o Felipe Coutinho, enfim, para esses jogadores, esse valor, eu me permito dizer aqui que seria irrisório.
né? Seria irrisório. Mas para a imensa maioria dos jogadores é um valor proibitivo, impeditivo, né? Então, muitas vezes, isso gera na prática, e é isso que eu vejo, e minha opinião acho que vai um pouquinho por esse lado, que a imensa maioria dos jogadores não tem, com 17, 18 anos, não tem um clube vizinho, um outro clube do país, de outro estado, que queira pagar 100 mil reais por ele. Tá? E a indenização seria muito maior. E muitas vezes esse jogador, ele está numa cidade ali que não é a dele, talvez ele não esteja jogando, talvez ele não tenha se adaptado ao alojamento. A gente vive num país continental. Imagina alguém que sai das regiões mais quentes para as regiões mais frias. Enfim, tem inúmeras situações que podem fazer com que aquele jogador não se encaixe naquele determinado clube e ele queira se movimentar. E 200 vezes para essa imensa maioria é proibitivo, é impeditivo. Então, nós nos deparamos na prática, e isso é realmente, às vezes, é muito ruim, né? Enfim, é uma situação desagradável da gente ver, que o jogador ele não é que ele quer sair daquele clube para deixar o clube para trás ou algo do gênero. Existe, às vezes, uma outra motivação. Eu entendo que tem que ser protegido o clube, tem que ter ali o seu respaldo, até para continuar investindo, né? Isso faz parte do mercado, enfim, é algo que existe até no âmbito internacional, essa recompensa daqueles que investem na formação, eu não tenho dúvidas disso. Mas talvez essas 200 vezes elas trazem algumas situações práticas que são um pouco doloridas. Me conta disso. Me conta dessas situações práticas. Então, quais esses efeitos práticos que você acha? Eu vejo da seguinte forma, você pega às vezes um jogador, né, que está lá, ele não joga muito nesse clube, ele não se adaptou na cidade, o técnico falou, eventualmente, sabe que isso acontece, né? O técnico falou que não vai contar com ele, que ele não vai ser aproveitado, ele está no que a gente chama de ano bom, né, Léo? Então ele está no sub-17, ele está no ano bom, o técnico diz, olha, vamos dizer assim, ele vai entrar no ano bom. Vai entrar no ano bom, você vai jogar o sub-17, né, a sua idade e tal, mas o técnico não vai te usar, não gosta de você, tem outras pessoas na posição, e aí ele fala, poxa, eu queria ir para outro lugar, aqui eu não tenho espaço para me desenvolver, o clube sequer se interessa por mim, né? Só que daí você vai olhar no contrato, vai fazer uma conta e tem de repente uma multa lá de 2 milhões a ser paga. Aí eu te pergunto, um jogador novo, que não é que ele já está sendo preterido naquela situação, provavelmente ele não seja o mais querido, né, no mercado. Como que esse jogador vai se movimentar? Se o clube, de repente, ele fala assim, olha, eu tenho um contrato de 2 milhões, me traga 2 milhões que você vai para onde você quiser, fazendo a conta das 200 vezes. Sim. De repente, esse jogador é aquele jogador que vai passar o ano, enfim, eu vou usar a expressão desconfortável, né? Pode parecer muito pouco, mas eu digo assim, ele não vai ter oportunidade de jogar, de fazer o que ele gosta, ele está fora da casa dele para fazer isso, talvez ele não desenvolva na escola, talvez ele não seja inserido no grupo de jogadores, mas ainda assim ele não pode, talvez um outro clube o queira para jogar, para ser titular, talvez ele se encaixe num clube de menor expressão, mas ele não consegue ter essa mobilidade porque é uma multa proibitiva, né? Então, essas situações, elas não são raras, pelo menos no que eu vivo e no que eu vejo. E também, Léo, em outras modalidades. Claro que daí num universo um pouquinho menor, tá? Porque você tem proporcionalmente menos clubes, mas proporcionalmente você tem menos clubes formadores, né, na verdade. Você tem proporcionalmente menos clubes formadores. E a quantidade já é menor, né, de clubes. Mas isso acontece também. Mais uma vez lembrando, né? Porque quando a gente pensa, você deu exemplos aí muito interessantes de grandes atletas que de fato valem o investimento da multa facilmente. Mas a gente sabe que a esmagadora maioria deles não vai virar um desses grandes atletas, né? A esmagadora maioria deles vai ou ter uma carreira mediana, ou vai para séries inferiores, ou vai, enfim, sair fora e vai fazer outras coisas, né? Então, me parece muito relevante que, é óbvio, a lei ela tem que ser genérica, né, e aplicável a todas, mas às vezes eu tenho a impressão de que vários dispositivos na Lei Pelé, eles foram feitos para os superatletas de futebol, quando na verdade não necessariamente, né? Então, me parece que é importante a gente sopesar esses fatores também, para que a gente chegasse a uma solução um pouco mais justa. Ainda sobre formação, e dentro desse universo que a gente está falando, uma das grandes polêmicas que a gente tem é aquela emanente da Lei Pelé, quando ela diz que são nulos de pleno direito
os contratos de representação, né? Ou seja, os contratos entre agente e menor em formação. Eu queria entender a sua compreensão desse assunto, o que você pensa desse assunto, pode ter, não pode ter, é justo que não possa ter, como é que faz? Me perdoe, Léo, a expressão, mas é o fim do mundo. Poxa vida, eu acho que aí você nivela as coisas por baixo, você cria uma regra para tentar evitar aquilo que chamam por aí do, sei lá, do predador, do mal profissional, daquele que faz as coisas erradas. Mas não há momento mais importante na carreira de um jogador, né, do que a fase de formação, do que a juventude. Poxa vida, se a gente pensa um ser humano, né, um ser humano não atleta, e a gente olha ali até os 18 anos, que é basicamente o corte da legislação, salvo os profissionais, Sim. mesmo impedindo a remuneração, que também é um absurdo, obriga a trabalhar de graça, né? Mas se a gente olha a vida de uma pessoa, talvez a gente tenha... Sabe que hoje eu estava vendo uma live da CBF Academy, o diretor de RH da CBF falou que daqui a alguns anos as pessoas vão viver 140 anos, né? Então, eu não vou a tanto, mas vamos colocar uma vida de uma pessoa de 70, 80 anos. Quando a gente fala de alguém até 18 anos, é uma partezinha, um quinto da vida, sabe-se lá. Quando a gente fala de um atleta até 18 anos, a gente fala de alguém que está vivendo ali um terço ou quase metade da sua carreira, né? Exato. Então é um momento, e como você disse aí do nosso amigo Marcos Mota, disse que o contrato de formação e o primeiro contrato são os mais importantes. Imagina você privar um intermediário, né, um agente, um assessoramento desse atleta, por ele ser menor de idade, ali que ele precisa do cuidado, ali que ele precisa da orientação, da experiência. Então eu vejo com péssimos olhos essa resolução, que na verdade ela vem, né, a CBF reproduz o mandamento da FIFA, né? Aliás, estamos esperando novidades em relação a isso, e você vai nos trazer essas novidades, esses debates em breve. Nossa. Já fazendo o convite aqui para a live do IBDD, quando que o Léo vai falar sobre agentes, enfim, intermediários. Mas, Léo, isso não faz sentido, na minha opinião. Bom, eu sou intermediário, então, obviamente, eu sou um grande interessado no assunto. Eu gostaria de saudar o nosso queridíssimo amigo, ilustríssimo Gustavo Delbin, que está aqui conosco agora, falando que precisa falar com nós dois. Por favor, Delbin, fale com a gente. Sua intervenção é sempre muito bem-vinda. Até trazendo isso também, a Isabela Gobetti, nossa amiga, fez um comentário aqui que me parece muito procedente. Aqui, ó. Aí a negociação do contrato de formação e do primeiro contrato de trabalho fica entre atleta em formação com a família versus todo o departamento de futebol e jurídico de um clube. Eu acho que é o exemplo mais perfeito de hipossuficiência que a gente pode ter, né? De um lado, um garoto e sua família, uma pessoa prestes a realizar um sonho, de certa forma, né? E com todo o capital cultural, com toda a relevância cultural e negocial que o futebol tem, não só enquanto manifestação cultural, não só como fenômeno de identificação de um país inteiro, mas como, de repente, sonho de uma mudança de vida, né? Estamos falando de famílias que não raro são humildes, versus uma entidade, né? Uma associação, um clube, enfim, que está absurdamente pronta para discutir aquilo que ela faz todos os dias, né? O que eu vejo é que a CBF, e aí eu vou elogiar a CBF, ela dentro do possível, ela deu essa mitigada, vamos dizer, na Lei Pelé, a partir do instante que ela permite contratos de representação para atletas acima de 16 anos com contrato de trabalho. Ao mesmo, né, enfim, então, nesse sentido, ela deu essa mitigada porque ela não foi lá nos 18, ela foi nos 16. Né? Então, hoje, se você tenta subir, né, para quem não sabe, existe um sistema de intermediários da CBF e todo contrato com intermediário, eu vou até voltar a palavra agente, que daqui a pouco é ela que vai usar, né, e eu até acho que há uma diferença entre intermediário e agente, a gente pode falar disso também. Mas, enfim, quando um agente ou um atleta vai subir, né, quando eu faço um contrato com você de intermediação, de prestação de serviço de assessoria, eu tenho que fazer o upload disso no sistema da CBF. E, embora a CBF seja um órgão cartorial nesse sentido, ela registra ou não registra, ao mesmo tempo ela faz uma análise, ela não vai analisar se a comissão está injusta,
por enquanto. Daqui a pouco, se bobear, vai. Mas ela vai analisar se os requisitos formais estão cumpridos ali. Então, se chega um contrato que está em desconformidade com os regulamentos, com a legislação, ela coloca como pendente, ela indica pendência e você tem de reformar e subir de novo o contrato para o sistema. Então, se você manda um contrato de representação com um atleta de 16 anos e 2 meses que tenha contrato de trabalho, a CBF não barra, ela considera que está ok, ela deixa passar. Se você manda com um atleta de menos de 16 anos, aí já é um problema. Então, eu diria que pelo menos esse gap dos 16 aos 18, ele foi razoavelmente preenchido de maneira a trazer um pouco mais de equidade na conversa. Porque para mim isso vai se tornando de fato uma questão de equidade. E até, uma vez o Ricardo Cobra falou isso, falou assim, isso que são os atletas que vão chegar a ter um de formação, e o tanto de atleta que nem contrato de formação vai ter. Né? Então, isso também me parece algo que tem que ser levado em consideração. Né? É verdade, é verdade. E outro ponto até interessante aqui nessa reflexão sobre os intermediários, né, que serão agentes em breve, eles normalmente já não são remunerados, né, até os 18, 20 anos, porque o que o atleta ganha? Tirando algumas exceções, né, alguns clubes, algumas situações, enfim, mas ele já não seria, esse cara não seria remunerado, ele estaria, na verdade, investindo, né, investindo do tempo dele, do trabalho dele, pensando no desenvolvimento desse jogador. Se a gente imaginar o valor do salário mínimo hoje, pensar uma comissão de 10%, ainda que esse atleta assine um contrato de trabalho com 16 anos, vai ganhar um salário mínimo, qual vai ser a comissão desse agente? Né? Então, assim, é uma situação realmente que deveria ser repensada, mas eu não sei se vai. E de novo, né, até não é um fato, só reforçando o que você falou, Léo, a CBF, no fim, ela traz uma situação, digamos, intermediária para os intermediários, com o perdão do trocadilho, mas ela, de fato, ela vai respeitando a legislação que vem da FIFA, né, os regulamentos da FIFA, né? Enfim, e tem várias coisas polêmicas lá também, como a questão dos direitos econômicos, que é um debate também super gostoso, né, super interessante. Adoro. É gostoso academicamente, né, Léo? Porque na prática, às vezes, é doído, né? Mas enfim, é uma situação que a gente tem que lidar. Sim, sim. Bom, e some-se a isso, você estava falando da questão da intermediação, né? O lembrete de que tanto FIFA quanto CBF dispõem que você não pode receber remuneração do atleta menor de 18 anos. Então, ainda que você possa ter um contrato de representação, você não pode ser remunerado por isso. De fato, a maturação desse business, a maturação do negócio, o retorno financeiro do negócio da intermediação, se você começa trabalhando com a base, ele leva tempo, ele é longo. Porque uma vez que você faça um contrato com um adolescente de 16 anos, no mínimo até os 18 você tem que esperar. Além da questão em si de ter um representante, é saber que esse representante vai, sim, investir muito. Né, e que seria minimamente interessante que ele pudesse ter um contrato formalizado de representação para ter essa relação colocada de uma maneira um pouco mais oficial, por um lado, e transparente do outro. Né? Lembrando agora também que o contrato de representação ele migrou de 2 para 3 anos de duração, o que na minha opinião foi uma mudança positiva. Então, se você pensar num adolescente de 16 anos, você já vai fazer o contrato com ele até os 18, entrando um ano a mais, num período em que você já poderia receber remuneração. Então, o que se pode fazer aqui, oficina prática, dando dicas de contratos, o que você pode fazer é, obviamente, estabelecer aquele momento em que você, no contrato, falou assim, bom, até tal idade, tal faixa de remuneração não cabe, remuneração do atleta não cabe, remuneração para o intermediário, a partir de tal faixa cabe remuneração. Fazer, enfim, cláusulas contratuais nesse sentido, de maneira apenas certificando de que está tudo muito transparente, porque senão a CBF barra o registro desse contrato. Então é muito importante observar isso sempre. O tempo está passando rápido, inclusive, na nossa conversa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente do IBDD, Leonardo Andreotti, que se juntou a nós também. Léo, grande abraço para você. Nosso presidente, que ele está sempre em 10 lugares ao mesmo tempo, mas ele está sempre, inclusive um dos 10 lugares, ele está sempre muito assíduo aqui nas nossas lives do IBDD. Vou trazer um outro assunto polêmico também, estamos gostando da polêmica hoje. Questão do convívio familiar. Né? Às vezes, na legislação, um dos inúmeros requisitos é que o clube
formador ele propicie convívio familiar ao atleta. E o que a gente vê, eu já vi isso algumas vezes, é que o atleta às vezes veio de longe, bom, eu estou aqui em Minas, o atleta veio lá do Pará. E às vezes acontece de o atleta ter, sei lá, 15 dias de férias, 10 dias de férias, aquele feriadinho do fim do ano, né, entre Natal e Réveillon, e o clube compra uma passagem de ônibus para ele ir para o Pará visitar a família. Ou seja, vai passar 3 dias indo, 3 dias voltando e vai ter ficado, né, 3 dias lá com a família, 3, 4 dias. Como é que você vê essa questão do convívio familiar, Felipe? E tem um outro ponto ainda, né, Léo? Eu ouvi essa história, e a história me marcou bastante, né? Faz um bom tempo já que eu ouvi essa história, e não esqueço, de que dependendo da origem desse atleta, né, talvez ele nem queira voltar para casa, né, no final de ano. Esse exemplo que eu ouvi, que era um exemplo real, que o jogador dizia assim, olha, não quero voltar para minha casa no final do ano, porque lá os meus pais, enfim, têm problema de agressão, de alcoolismo, Sim. e lá provavelmente eu vou ficar brigando, eu prefiro ficar aqui. Ó. Aqui eu moro bem, ele estava num grande clube que tem uma estrutura super legal, então aqui eu durmo bem, como bem, fico bem, estou bem cuidado, né, enfim, eu prefiro ficar aqui. Mas vamos dizer que, né, na regra geral, as pessoas querem voltar para as suas famílias, encontrar com as suas famílias. E eu entendo que esse convívio ele tem que ser justamente você viabilizar esse retorno para as casas dos jogadores, ou ter, né, quando eles moram fora da cidade, ou quando estão próximos, você ter um tempo, um intervalo entre as atividades para que esse jogador possa voltar. Então, não só no final de ano, mas também em intervalos de competição, pensar também nas férias escolares, né? Você alinhar as férias escolares, de certo modo, para... Óbvio que você tem que alinhar também com os calendários das federações das competições, mas via de regra você tem ali um intervalinho que coincide com as férias escolares para que eles possam ter esse convívio, voltar para casa, que os pais também possam, de certo modo, ter acesso ao clube. É diferente de morar no clube, de ficar o dia inteiro no clube, mas que eles possam também, eventualmente, vir ao clube para ter esse contato. Então, a legislação é subjetiva nesse requisito, né? Mas ele é de extrema importância e eu entendo que o clube deve entender também a situação de cada um. De novo, a gente vive em um país continental. O exemplo que você deu, se ele tiver que ir de ônibus de Minas para o Pará, não vale a pena mesmo. Né? Então, ele tem que entender a situação de cada um para que isso possa ser efetivo e não simplesmente algo para cumprir tabela, né? Para dizer que fez. Então, tem que realmente ter muito cuidado. Não à toa que também existe todo o corpo de profissionais que o clube formador deve oferecer, incluindo o psicólogo, né, para entender justamente a necessidade. Alguns vão precisar mais do que outros, né, enfim, e fazer algo que possa ser realmente bem direcionado e com cuidado para cada um, como cada um precisa. Cada um precisa de um jeito de cuidado, né? Sim, claro, claro. Você vai ter até aquele menino cuja família é da própria cidade, às vezes ele nem mora no clube, enfim, né, é uma série de coisas. O que a gente vê também a gente já viu no passado, né, o Ministério Público criando casos com clubes hospedando atletas, né, hoje em dia já não está tanto mais, enfim, o Brasil, como você disse, ele é uma coxa de retalhos, né, enfim, ele é muito diverso, a gente tem muitos quadros aqui, e justamente, inclusive eu não gostaria de ser legislador de jeito nenhum, porque legislar num país como esse deve ser uma loucura. E me conta uma coisa, eu tenho uma curiosidade muito pessoal aqui, né? A gente falou um pouco mais cedo que a formação, então, o seu entendimento é que a Lei Pelé abarca, nesse sentido, todos os esportes. Na prática, hoje, vamos pensar em basquete e vôlei, que são esportes muito importantes no Brasil. Os contratos de formação são feitos no formato, porque o que eu entendo é que, principalmente Série A e B, os contratos são feitos corretamente, são contratos de formação. Transplantando isso, só para a gente não ficar só no futebol também, eles são feitos na forma de contrato, o pessoal segue também de uma maneira tão disciplinada, vamos dizer, o dispositivo legal, ou a coisa é um pouco mais informal? Como é que funciona a base em outros esportes? A comparação que eu trago é a seguinte, nós temos a CBF oferecendo, se a gente entrar lá no site, faz uns dias que eu não entro, mas pelo menos eles oferecem lá um padrão de contrato de formação, e tem o contrato especial de trabalho desportivo que você gera pelo Gestão Web. Então, nós temos esses padrões pré-estabelecidos, inclusive até para fins de você aprovar, na verdade, até na portaria da CBF, que fala sobre certificação de clube formador, você tem esse modelo de contrato. Então, você tem uma situação mais organizada.
No Uhum. vôlei e no basquete, até essas duas têm situações diferentes. No basquete, aliás, em ambas nós não temos um padrão oferecido pela entidade de administração, tá? Em relação aos contratos de formação, no fim das contas, esse modelo da CBF que roda por aí, ele acaba que é replicado também nas outras modalidades. A gente vê às vezes que ele é igual. Já quando assina o primeiro contrato de trabalho, como aquele formulário da CBF ele é todo gerado muito customizado para a CBF, ele não é, digamos assim, copiado pelas outras modalidades. E como elas não oferecem um padrão, aí, Léo, é uma riqueza. Tem de tudo. Tem de todas as formas, de todos os jeitos. Tá? Alguns até que aplicam a Lei Pelé com a CLT, que misturam as coisas, enfim. Mas aí tem de tudo. Aí realmente tem bastante coisa. Até há uma briga por essa padronização, ou melhor, uma discussão sobre essa padronização, mas ainda há um pouco de resistência de você impor uma forma de fazer. Poxa vida, eu tenho que fazer CLT mesmo, sabe? O basquete, na Liga Nacional de Basquete, na Liga, né, do masculino, você já tem a exigência de que o clube registre ali um contrato de trabalho, seja ele qual for a forma que tiver. No vôlei ainda não. Então essas discussões ainda estão na mesa sobre a obrigatoriedade, ter um padrão ou não, mas ainda fica um pouco na criatividade mesmo, viu, Léo? Perfeito, perfeito. Felipe, com o nosso tempo aqui quase no fim, vou te fazer uma pergunta cabeluda, mas é uma pergunta de opinião. Se você tivesse que mudar uma coisa na sistemática da base, né? Se alguém te desse uma vara de condão legislativa, falasse, Felipe, pode alterar aí uma coisa que você quer alterar legislativamente na Lei Pelé em relação à formação, aos contratos da base, o que você mudaria? Puxa Vou vida, te dar essa alguns segundos para você pensar. Vou te dar alguns segundos para você pensar. Eu sei o que eu mudaria, mas eu quero saber o Olha, que você queria mudar. olha, Léo, eu vou dizer para você que comentei com você antes, ó, pode perguntar o que quiser, mas se eu soubesse que você ia perguntar isso, eu não ia deixar não, viu, Léo? Realmente é uma pergunta muito difícil. Eu vou dizer por algumas situações que eu já vivi, tá? Perfeito. E também para não deixar sem resposta, porque eu não quero fugir disso, mas eu Não, acho que a gente teria que repensar o tamanho dessa multa, o tamanho dessa penalidade, e você me ajudou a reforçar essa conclusão, que a lei é feita para o superatleta de futebol. Eu nunca tinha ouvido isso. A gente já conversou algumas vezes, mas eu acho que você nunca tinha mencionado. Eu vou começar a repetir isso. Vou te dar crédito, tá, Léo? Mas eu vou repetir isso. não, Porque nós estamos criando isso juntos. É nosso. Então, acho que esse é um ponto que tem que ser repensado. Honestamente, você fala assim, qual a solução? O que poderia estar escrito ali? Poxa, Léo, foi tão de surpresa a pergunta que eu não sei dizer, mas isso eu acho que é uma coisa que tem que ser repensada. Não, claro. Bom, isso foi mais uma brincadeira com você, mas na verdade, se você me fizesse essa pergunta, era exatamente o que eu responderia. Seria muito mais um repensar a multa. Ah, diminuir, mas não sei, mas trazer essa reflexão. O que eu vejo é que os números, eles são tão aleatórios em legislação, né? E vários desses números, a gente outro dia falando da questão dos 3%, que é o novo Commission Cap, ninguém sabe explicar de onde a FIFA tirou os 3%. Quer dizer, de onde vieram esses 200 vezes? Ou a cláusula indenizatória desportiva de 2.000 vezes? Eu sempre penso, até porque nós juristas não somos exatamente apaixonados por números, né? Então, eu já me perguntei isso várias vezes em vários assuntos, como chegaram a esse número? Então, eu imagino que essa seria a minha pergunta, a minha resposta também para essa pergunta. Bom, estar com você é sempre tão incrivelmente agradável que o tempo voa. Nós temos aqui agora 3, 4 minutinhos. Eu queria abrir para você para algumas palavras finais, alguma observação final, para a gente já ir começando a despedir do pessoal. Léo, eu só queria dizer, na verdade, que um prazer estar aqui com você, é sempre bom. Digo a mesmíssima coisa, é sempre muito agradável, é sempre muito rico debater, conversar com você. Agradeço, na verdade, você foi fazendo os agradecimentos das pessoas que se juntaram a nós aí ao longo dessa última hora. Eu não reiterei para não ser repetitivo, mas faço minhas as suas palavras, agradecer todos que estiveram conosco, que participaram de alguma forma, os nossos presidentes, o Delbin, o Léo, enfim, o Renato, a Ju, que fazem isso acontecer. Agradecer, enfim, todas as pessoas que estiveram aí, até os amigos que falaram algumas mentiras sobre o meu passado no esporte. Mas reiterar, eu quero concluir dizendo o que eu disse no início, Léo. Eu fico muito feliz. Eu escolho esse tema quando alguém me pergunta sobre a formação, porque eu sou encantado pelo ser humano e o ser humano é aquele que pode nos ajudar a fazer um mundo diferente,
a gente mudar as coisas e ter um outro futuro, um futuro melhor, enfim. E quando a gente fala da formação de um atleta, você une uma ferramenta essencial para o desenvolvimento. Eu digo que tão essencial quanto a educação é o esporte, quanto a educação, né, de escola, enfim. Tão essencial quanto isso é o esporte para a construção de seres humanos. Quem teve essa oportunidade, quem tem essa oportunidade, sem dúvida é um abençoado. Eu me considero abençoado por ter essa oportunidade e por isso eu gosto de debater esse assunto, falar disso e tentar, de certo modo, debater e aprimorar o entendimento dessa fase tão importante. Muito obrigado, Léo, mais uma vez, pela brilhante condução, sempre muito gentil. Imagina. E eu já vou te convidando todo mundo já para te assistir na quinta-feira, hein? Tema maravilhoso. Obrigado, querido. Tem uma coisa que você falou aí que é fenomenal, que realmente expressa o seu modo de viver, né? Que aquele slogan máximo do movimento iluminista, né? O homem é a razão e a medida de todas as coisas, né? Então, de fato, quando a gente vai pensar em formação, a gente tem que pensar sempre no que é o centro de tudo que nos move, que é o humano, né? É conciliar esse elemento com o elemento jurídico, com o elemento econômico, é claro, e tentar achar a boa medida e o bom equilíbrio entre essas coisas, né? Eu agradeço pelo seu texto, que foi fenomenal, pela sua participação, sempre tão cheia de conteúdo, de informação, pela pessoa super agradável que você é. Agradeço a nossa audiência, que realmente está sempre aqui conosco, está nos incentivando, todo mundo do IBDD. Reforço o convite para quem quiser ser filial. O IBDD é uma excelente oportunidade para poder publicar os artigos na coluna, para poder fazer as lives aqui com a gente, porque o conhecimento é uma coisa que você só consegue construir em conjunto, né? Então o IBDD é justamente esse local, esse espaço onde a gente traduz esse anseio de criar um mercado mais qualificado, com uma reflexão mais aprofundada, mais técnica e ao mesmo tempo mais humana sobre o esporte enquanto fenômeno social, enquanto vetor econômico, sim, sem problema, né? E trazer isso de uma maneira qualificada para todo o nosso mercado. Então, eu te agradeço muito pela presença, agradeço a audiência de todo mundo. Na quinta-feira, agora, depois de amanhã, às 19 horas, eu vou trocar de posição, eu vou estar expondo sobre um tema acerca do qual eu escrevi e esperamos vocês. Muito boa noite, pessoal. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima.